Olá, você empresário, empresária. Quero falar com você algumas questões aqui interessantes. É muito comum, eu já falei aqui algumas outras vezes, dado o questionamento que os empresários têm, e a gente percebe isso no atendimento das consultorias e das mentorias, um sentimento um pouco, de solidão, digamos assim, tá? De afastamento que a maioria dos empresários e empresárias têm, ou gestores de uma forma geral têm, na condução dos seus negócios. Principalmente quando a gente trata de pequenos e médios empresários, né? Pequenos e médios negócios. E, lógico, acompanhado isso, existe ali também um sentimento maior de estresse no seu dia a dia, né? Algo como se você estivesse nadando contra a corrente, como a gente gosta de dizer, né? Como algumas pessoas falam. Mas por que isso acontece? Será que isso faz parte do negócio, faz parte de ser empresário, de ser um gestor, de estar à frente de um negócio? Na verdade, não. Pelo menos no que a gente entende hoje, né, com o que a gente tem de avanço, né, da tecnologia, do conhecimento, enfim, de algumas situações, de alguns componentes que fazem com que você possa ter uma melhora significativa nesse processo. Mas o que acontece, o que leva a esse cenário? Em via de regra, né, no Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, é uma ideia muito focada na mente, né, do empresário, desse empreendedor. E muitas vezes, por uma questão de um sentido de segurança, você acaba centralizando muito da operação, muito das responsabilidades, muito da condução na sua própria mão, né? Em você. E aí a gente tem uma dificuldade, que é a definição ou estabelecer prioridades. Aonde que de fato você, como empresário, como empreendedor, tem que estar e aonde você não precisa necessariamente estar, mas sim acompanhar. Saber definir essas prioridades, elas são fundamentais para que você consiga entender qual é de fato o seu papel. Muitos empresários, né, para não dizer a totalidade dos que eu converso e atendo, buscam exatamente essa questão de eu quero estar à frente do negócio, mas numa posição em que eu vou pensar de forma estratégica, vou pensar na questão dos relacionamentos, né, do network, vou ter oportunidade de planejar e participar de eventos, colocar o nome, né, ir lá, divulgar, levar a empresa, a marca, o produto para outros lugares, atuando como um embaixador do meu próprio negócio. Mas fica preso na rotina do dia a dia. Então essa definição de prioridade é um ponto. Mas, a partir do momento que eu entendo quais são as prioridades, a gente entra num outro dilema, que é o dilema de delegar, de transferir o que não é prioritário, o que é uma tarefa mais operacional, menos estratégica, mais gerencial, para alguém. E a gente tem alguns problemas que também são enfrentados pelos empresários na forma de conduzir seus negócios. Um ponto é escolher um profissional, então ter dentro da sua equipe, então já começar lá a ter uma cultura de recrutamento, de seleção, de contratação de bons profissionais. Porque de uma forma involuntária, é difícil para o empresário às vezes ter alguém que tem uma capacidade maior do que ele, sendo que ele é o dono do negócio. Ainda que o discurso seja, não, o ideal é que eu tenha mesmo pessoas melhores do que eu. Mas isso pode trazer uma insegurança porque você vai ter que lidar com alguns desconfortos, por exemplo, um debate sobre algo que vai ser colocado e ter uma ideia contrária ou às vezes divergente da sua. E você ter isso às vezes incomoda. Lembrando que na maioria das vezes você quer ter a palavra final, afinal de contas o negócio é seu.
Bom, então aí você tem esse problema, questão da formação da sua equipe, de como que você prepara isso. É um desafio, é uma constante, não tem uma solução final, mas é possível. Então, se você já começa com o pensamento, é difícil, eu não consigo achar uma pessoa que tenha comprometimento, que seja envolvida, que queira atuar como, né, como com o pensamento de dono do negócio para fazer ele prosperar, isso é uma falha na concepção e na condução do processo de atração e contratação de pessoas. E entra uma série de fatores que eu não vou estender aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou explicar onde que pode ser trabalhado isso. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que na grande maioria das vezes, aquilo que você faz na sua rotina tá na sua cabeça. É o seu jeito de fazer. É a forma que você se sente confortável fazendo. E a forma da qual você consegue ter acesso a toda e qualquer informação, porque você é o principal agente dentro desse negócio. Então, para você delegar, você precisa tirar algo que você faz da sua cabeça, transformar isso num processo ou num procedimento, capacitar essa pessoa a seguir esse procedimento como qualquer outra pessoa possa fazer, além de você, com início, meio e fim. E pensando nos recursos, no tempo, no resultado, na comunicação, na gestão da informação. E não é comum, não é incomum você ver desorganização do próprio gestor. Ele muitas vezes tem lá, você olha o computador dele, é igual eu falo, você não consegue ver a tela de fundo do notebook, do computador dele, porque é tanto arquivo, é tanta coisa ali, que ele mesmo tem dificuldade de achar aquela história da bagunça organizada. Para você transferir isso para alguém, essa bagunça não pode ser desorganizada, não pode ter